Ó Jesus, acende essa luz de amor, de paz nos corações humanos, que as vossas bênçãos divinas possam estar em todos os lares. Passemos ao segundo fenômeno, o da transfiguração. Consiste na mudança do aspecto de um corpo vivo. Aqui está um fato dessa natureza, cuja perfeita autenticidade podemos garantir, ocorrido durante os anos de 1858 a 1859, nos arredores de Saint-Étienne. Então, vamos aos fatos. Uma mocinha de mais ou menos 15 anos gozava de singular faculdade de se transfigurar, isto é, de tomar, em dados momentos, todas as aparências de certas pessoas mortas. Então, isso realmente é interessante, isso realmente às vezes choca e chama atenção para nós. Então, uma mocinha de mais ou menos 15 anos tomava a aparência de várias pessoas mortas. No filme Ghost, do Outro Lado da Vida, ele faz uma série de demonstrações cinematográficas como que isso seria possível. A Whoopi Goldberg assumindo várias formas ao incorporar determinados espíritos. Ali era um filme, um jogo de câmeras muito interessante, mas serve para ilustrar para nós mais ou menos o que pode acontecer com um espírito ou com a pessoa, com o médium, ao ser incorporada por um espírito. Não é todo mundo que vai acontecer isso, mas algumas podem. Certa vez nós fomos assistir uma palestra de um grande médium brasileiro, e quando chegou lá, o meu filho não queria cumprimentá-lo. Ficou olhava assim com aquela... tinha uns 2 ou 3 anos, olhava assim, não queria chegar perto. Aí quando chegou em casa, a gente falou assim: mas você gostava tanto do tio fulano, por que você não quis conversar com ele? Nem cumprimentar ele? Eu fiquei com medo, ele estava com a cabeça do Chico. Nós achamos muito interessante que a criança vai ter suas percepções, vai falar determinadas coisas, e nós temos que entender a criança. Entender. Então, essas percepções trazem para nós informações. Aí, cada um de nós vai ter a sua opinião a respeito do fenômeno, mas o que consta na doutrina espírita é que existe essa possibilidade, que logicamente não vai ser percebido por todos nós, mas vai ser percebido por algumas pessoas. Tão completa era a ilusão que os que assistiam ao fenômeno julgavam ter diante de si a própria pessoa, cuja aparência ela tomava, tal a semelhança dos traços fisionômicos, do olhar, do som da voz e até da maneira particular de falar. É o que a gente chamaria hoje de incorporação, certo? Ela passava por uma incorporação quase perfeita, ou perfeita, né? Assumindo a aparência de outra pessoa, pelo menos momentaneamente. Vamos lá. Esse fenômeno se repetiu centenas de vezes sem que a vontade da mocinha ali interferisse. Então era involuntário, ela assumia aquela personalidade de uma forma involuntária. Tem vários filmes que mostram mais ou menos isso pra gente. Tomou em várias ocasiões, no caso os filmes têm um efeito cinematográfico, mas ilustram o que pode acontecer numa situação dessa para que a gente tenha a ideia melhor esclarecida do fato que está sendo relatado. Tomou em várias ocasiões a aparência de seu irmão, que morrera alguns anos antes. Reproduzia-lhe não somente o semblante, mas também o porte e a corpulência. Um médico do lugar, testemunha que fora muitas vezes desses estranhos efeitos, querendo certificar-se do que não havia naquilo ilusionismo, fez a experiência que vamos relatar. Então, várias vezes ela assumia a aparência do irmão já falecido alguns anos antes. O irmão era maior, mais forte, ela pegava a voz, todos os trejeitos da pessoa, toda a semelhança, toda a aparência. Então, conhecemos os fatos pelo que nos referiram ele próprio, o pai da moça e diversas outras testemunhas oculares, muito honradas e dignas de crédito. Então, Kardec não conheceu a moça em si. Ele conheceu através do próprio pai da moça e de outras testemunhas
honradas, pessoas respeitáveis, não era um mero contador de história, que foi relatar para o Kardec. Veio a esse médico a ideia de pesar a moça no estado normal e fazer o mesmo no estado de transfiguração, quando apresentava a aparência do irmão, que contava ao morrer 20 e tantos anos, e era mais alto do que ela e de compleição mais forte. Então, no caso de uma transfiguração, olha que interessante, aí vai pesar. Já que ela mudou de aparência, será que ela está provocando uma ilusão nos outros? Bom, se a pessoa está provocando uma ilusão nos outros, ela tem um poder psíquico muito grande. Então, tem que também ser respeitada. Pois bem, verificou que no segundo estado, o peso da moça era quase duplo do seu peso normal, praticamente o dobro do seu peso normal. Concludente, se mostra a experiência, tornando impossível atribuir-se àquela aparência à simples ilusão de ótica. Vamos discutir o que diante dos fatos? Kardec mesmo ele dizia que toda teoria tem que ter um fato. Se tem o fato, comprova a teoria. Se não tem o fato, não comprova a teoria. E todo fato é possível que seja desenvolvida uma teoria para explicá-lo. Isso são dados que qualquer pessoa inteligente, normal, vai ter no coração. Se tem o fato, tem a possibilidade. Se tem a possibilidade, tem que ter o fato. E ambos temos que produzir uma teoria que explique aquilo lá. Se não explicarmos, teoricamente, todas as possibilidades daquele fato acontecer, tem alguma coisa errada. Então nós temos que saber que tudo nessa vida é possível, existem N possibilidades, e nós estamos aqui para descobrirmos essas possibilidades, para desenvolvermos essas possibilidades e para criarmos situações que nos propiciem uma capacidade melhor de entendermos cada fato. Tentemos explicar esse fato que no outro tempo teria sido qualificado de milagre e a que hoje chamamos simplesmente fenômeno. Um fenômeno espírita, um fenômeno mediúnico. Portanto, esse fenômeno mediúnico é de extrema importância para nós, porque ali comprova-se os fatos. E todo momento que a gente vai caminhando hoje na nossa vida, nós vamos deparando com determinados fenômenos, com determinadas situações, que nos remete a entender o fenômeno em si. Então, quando a gente ouve alguém relatar esse ou aquele fenômeno, logicamente que nós vamos procurar entender esse fenômeno baseado naquela cultura que nós temos, naquele entendimento, naquele nosso estudo. Ou, se nós não estudarmos, tudo vai ficar fantasmagórico. Quer ver uma coisa simples? Quando se fala em disco voador, para um espírita estudado, ele vai falar, é possível, realmente existem evidências que existe vida em outros planetas. E se na Terra é um dos planetas menos evoluídos no universo, existirá planetas mais evoluídos e esses seres poderão vir nos visitar, nos instruir, nos amparar. Se fala assim, disco voador e ser extraterrestre, para quem não tem o conhecimento das teorias espíritas, de que o planeta Terra é um grãozinho de areia no universo, ele vai ficar apavorado, vai ficar assustado, vai começar a criar fantasias de acordo com os filmes pouco edificantes que ele já assistiu. Então tudo na nossa vida depende dos nossos conhecimentos. Vamos frisar bem isso.